Bom dia, bom dia. Eu tava com saudade de fazer live por aqui. Hoje, eu, Paula Cassanho, especialista em alavancagem sistêmica para pessoas e negócios. Estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, eu sempre gosto de começar, pelo menos, as lives apresentando só um pouquinho de mim. Sou psicóloga, consteladora familiar. Me desenvolvi principalmente nos últimos 12 anos e criei uma metodologia chamada enriquecimento sistêmico, na qual eu trabalho para promover mais riqueza financeira, mais cuidando de todas as áreas da vida, porque eu acredito que não adianta enriquecer sem você estar bem com você, com a sua saúde, com a sua família. E hoje nós começamos uma série de 6 lives. Vamos então de hoje, amanhã tem live, depois eu passo os horários certinhos para vocês. Temos então hoje quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira. Nessa série Alavancagem Sistêmica eu vou falar para vocês sobre os passos para que você possa não só aumentar o seu faturamento, triplicar o seu faturamento ainda no primeiro semestre de 2025, mas também falar sobre como você pode cuidar de você, sobre como você pode se desemaranhar, se desenlaçar aí de padrões repetidos da sua família, de padrões repetidos de você com você mesma e coisas que você percebe que estão aí te incomodando, mas que de alguma forma você não sabe como fazer para se libertar, tá? O tema do nosso encontro de hoje, eu vou escrever aqui para vocês, é exatamente esse: como reconhecer se você tem um bloqueio sistêmico na sua prosperidade. E aí eu pergunto, vocês que estão chegando aqui, primeiro, vamos mandar essa live para mais pessoas? Vamos avisar que nós estamos ao vivo? Quem tem coragem aí de mandar lá no aviãozinho e falar, gente, venham assistir, essas lives vão ficar gravadas, tá? Mas eu recomendo que se você puder assistir ao vivo, amanhã vai ser às 7h07 de novo, tá? Para quem puder assistir ao vivo, por gentileza, venham, porque com certeza a gente acaba fazendo um movimento ainda mais potente juntos, né? Afinal de contas, todos que vêm para um encontro como esse ao vivo também contribuem para um grande campo de soluções. Então, vamos nessa. Estou muito feliz de iniciar essa série de lives aqui com vocês. Estou encaminhando aqui para algumas pessoas também para poder avisar que nós estamos ao vivo e já vamos começar com o nosso tema especial de hoje, tá? Então, vamos lá. Olha que legal, gente. Bom dia, né? Quem tá aqui comigo, deixa eu tomar um golinho de água, dá um oi aqui pra mim. Fala, oi, estou ao vivo e vou participar dessa série, tô empolgada. O que você espera dessa série? Me conta. Eu deixei aqui, ó, uma árvore genealógica bem simplificada, não sei se dá pra vocês verem aqui. Por quê? Porque hoje nós vamos conversar um pouquinho. Oi, Kátia, bom dia! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre por que a gente repete tantos padrões. A maioria das pessoas nem imagina, né? Até ontem eu tava fazendo um post, tava escrevendo um post e eu tava pensando assim, né? A maioria dos profissionais de ajuda, inclusive médicas, psicólogas, que mais? Terapeutas, a maior parte das pessoas, inclusive não só as pessoas, mas as pessoas que ajudam pessoas não têm ideia de quantas coisas estão em pontos cegos, estão no nosso inconsciente, bloqueando, travando, sabotando a nossa prosperidade. E por que não se sabe disso? Porque não se conhecem as leis sistêmicas. A gente não aprendeu isso, nós estamos aprendendo agora. Eu mesma, com 44 anos, que estou aprendendo um monte de coisa somente agora, né? Imagine só lá atrás, quando eu fiz a faculdade de psicologia, estava lembrando ontem com uma professora que eu encontrei, eu fiz faculdade de psicologia há 22 anos atrás, gente, meu Deus do céu! Né? Mas lá atrás, a gente aprendeu muitas coisas muito legais sobre psicologia, sobre comportamento, sobre inconsciente. Mas o que veio virar a chave para que eu pudesse não só eu alavancar a minha vida, os meus resultados, mas alavancar a vida de mais de 1000 pessoas que passaram por mim nos últimos 12 anos. E pessoas com cases, inclusive, eu tenho hoje mais de 50 cases milionários, né? E por que isso aconteceu? E eu atribuo um grande, vamos dizer assim, um grande mérito à constelação familiar e a filosofia sistêmica. E a filosofia sistêmica, gente, nada mais é, e aqui eu não vou falar de religião, tá? Mas eu acredito profundamente que nós nascemos para viver bem, que nós nascemos para viver em abundância. Independente da sua religião, com certeza você já ouviu que nós somos imagem e semelhança de Deus. Não ouviu? Em algum lugar?
E todas as vezes que eu paro para refletir, que eu paro inclusive para meditar, sentir meu corpo, sabe? E que eu começo a pensar que tem mais de 15 trilhões de células, ou 15 trilhões de células, dizem, enfim, no nosso corpo, e que nesse momento toda a homeostase, ou seja, todo ponto de equilíbrio do meu corpo está sendo trabalhado pelo meu próprio corpo, sem eu nem saber o que está acontecendo dentro de mim. A minha respiração, eu puxo a respiração, o ar entra e o meu corpo sabe exatamente o que fazer dentro, com cada detalhe. E detalhe, tá? Dizem na biologia e na fisiologia e como é que é o nome? Na histologia, que cada célula, por mais que faça parte de um grupo de células que contribuem para uma mesma coisa dentro do nosso corpo, mas cada célula faz o seu trabalho de forma única. Então, quando eu penso nisso, eu falo, gente, não é possível que a gente nasceu para ficar sofrendo, a gente nasceu para ficar na escassez, a gente nasceu para ficar limitados a qualquer coisa. Não é possível, não bate a conta, entendeu? Então, eu quero começar a energia dessa série de lives com esse reconhecimento, com essa lembrança de que nós somos seres infinitos, de que nós nascemos para fazer uma vida leve, uma vida próspera, uma vida abundante. Vamos ter sim muitas questões, vamos ter sim muitos desafios na nossa vida. Como adultos, nós vamos ter que tomar decisões difíceis, nós vamos ter que renunciar coisas, e nós vamos falar sobre isso nessa série de lives, tá? Uma das lives que eu tô preparando aqui para vocês é sobre como se tornar adulto para sua vida, adulta para sua vida. Mas a gente precisa se lembrar que também é uma decisão a gente reconhecer essa infinitude, a gente reconhecer que existe sim um universo abundante, que nós somos um milagre ambulante, inclusive, e que quando a gente assume essa postura, quando a gente assume esse reconhecimento, a vida começa a fluir de uma forma muito mais simples, pelo menos muito mais simples, tá? E eu gosto muito de pegar alguns trechos da Bíblia, porque para mim a Bíblia é um livro filosófico de referência, né, para enxergar a vida, e lá tá escrito que Jesus veio para que a gente tivesse vida em abundância, para que a gente pudesse comer o melhor dessa terra, para que a gente pudesse viver em novidade de vida e para que a gente pudesse fazer milagres iguais ou maiores do que os dele. Cara, então, só isso já faz, enfim, já faz a gente reconhecer, já faz a gente lembrar que nós temos uma potência e que nós somos um milagre ambulante. Dito isso, vamos ao nosso tema. Como reconhecer se você tem um bloqueio sistêmico na sua prosperidade? Então, gostaria que você agora fizesse um pequeno exercício. Me conte quando o assunto é prosperidade financeira, quando o assunto é resultado financeiro, tá? Eu quero que você até compartilhe aqui comigo e que você tome nota aí no seu papel, tá? Qual é o limite financeiro que você percebe que você tem? E eu quero que você tome nota de quanto tempo faz que você observa que você tem esse limite financeiro. Então, por exemplo, um teto. Tem algumas pessoas que chegam pra mim e falam assim, Paula, faz anos que eu ganho 30 mil reais e não consigo passar de 30 mil reais, por exemplo, tá? Ah, Paula, eu percebo o seguinte, que eu consigo fazer bastante dinheiro, mas eu não sei o que acontece, mas nos meus meses, algum balacobaco no meio do caminho acontece e eu perco dinheiro, e aí aquilo que eu estava começando a guardar, e de alguma forma eu tenho que usar. Então, qual é o tipo de limite financeiro que você percebe, de bloqueio na sua prosperidade que você percebe, que inclusive está acontecendo há um tempo? Pode ser que seja pouco tempo, porque às vezes a gente vai para um crescente, de repente a gente entra num ponto cego, como pode ser que isso esteja se arrastando há anos na tua vida, tá? Eu tenho muitas clientes, inclusive médicas pediatras, né? As minhas pédias de plantão, minhas profissionais de saúde aqui, digam eu tenho muitas terapeutas também, né? Muitas nutris. Então, gostaria que vocês também colocassem aqui, porque cada profissão também tem algumas peculiaridades, tá? E uma das coisas que nós vamos falar, não sei se hoje, porque não sei se vai dar tempo, vai ser sobre missão e propósito na perspectiva sistêmica. E muitas vezes a peculiaridade da profissão, aquilo que de alguma forma dentro de algumas profissões acontecem e trazem mais limitações pra gente, tem a ver com o porquê a gente se tornou aquela profissão, tá?
Então vamos lá. Quem está fazendo exercício comigo? Tome nota aqui. Qual que é o teu limite financeiro que você observa, que você gostaria de ultrapassar, mas ainda não entendeu como, não conseguiu ultrapassar? Tem alguma coisinha, uma chavinha aí que falta virar para você ultrapassar esse bloqueio? Eu vou te ajudar, para isso que a gente está aqui na série Alavancagem Sistêmica, tá? E coloque também quanto tempo faz que você observa esse bloqueio financeiro na sua vida. Lembrando que você que deseja fazer algo comigo, você que deseja, Paula, eu quero ser tratada por você numa mentoria individual. Paula, eu quero fazer algum movimento com você. Eu já vi que você está fazendo uma mentoria nova aí, que aliás o grupo está bombando desde manhã aqui da Alavancagem Sistêmica. Você pode me mandar um direct dizendo, Paula, eu preciso de você. E aí eu vou marcar contigo pra gente conversar uns 30 minutinhos e vou te contar e a gente vai alinhar juntas como que eu posso te ajudar agora, tá? Então, tomaram nota aí? Bom dia, Harumi! Ai, que delícia, gente! Minhas pads, minhas profissionais de ajuda, minhas mentoradas. Adorei, gente. Quem aqui já foi minha cliente? Quem aqui já foi ou é minha cliente de qualquer coisa? Escreve aqui pra mim. Então, vamos lá. Bom, como eu sei que eu tenho um problema sistêmico? Eu quero que você tome nota, porque eu vou falar aqui três causas sistêmicas, três formas de reconhecer que você tem um problema sistêmico. Gostosas, que delícia. Doutora Liz, doutora Cássia, amo vocês, meus amores. Ai, tão feliz que vocês estão aqui. Oi, Lu. Tá? Então, tome nota aí. Até me perdi aqui, que eu fiquei emocionada. Tá, então como eu sei que eu tenho um problema sistêmico? Número 1, eu repito explicitamente um padrão da minha família ou de alguém da minha família ou de mim mesma. Então, número 1, repetir explicitamente o padrão. O que significa isso? Então, por exemplo, vamos supor que todas as mulheres da sua família não trabalharam, tá? Ou todas as mulheres da sua família foram professoras. Ou todas as mulheres da sua família dependeram do marido. Ou todas as mulheres da sua família se separaram do casamento. Ou todas as mulheres da sua família foram provedoras da família. Tá pegando comigo aqui? E aí, tem vários padrões que você pode repetir, mas eu tô falando alguns aqui que são os mais clássicos, tá? Aí, o que você faz? Sem perceber, você vai pra vida e faz exatamente a mesma coisa. Quem aqui, a hora que pensa, eu tô falando com mulheres, que a maior parte das pessoas aqui são mulheres, tá? Mas você pode, se você é homem também, tá me assistindo, muito bem-vindo, você também pode pensar, tanto nas mulheres da sua família, quanto nos homens da sua família. E vocês, mulheres, também podem pensar nos homens da sua família. Porque não é porque a gente é mulher que a gente só vai repetir padrão de mulher, tá? Às vezes a gente repete padrão de homens da família. Eu mesma tive uma constelação que eu fiz, um exercício de auto-percepção, na verdade, que eu fiz, que eu percebi que eu tava repetindo um medo. Na verdade, eu estava sentindo um medo de fazer algo igual os meus avós da parte da minha mãe tinham feito, meu avô e meu bisavô. Eu tava com muito medo de repetir a falência deles e depois, olhando pra minha história, eu fali 3 vezes, gente. Eu já tive 3 falências na minha vida. E em 2022 entrei num ponto cego que eu quase fali de novo. Vocês acreditam nisso? E quando eu estava foi em 2022, inclusive, que eu fiz esse exercício de autoconstelação, de autopercepção. E aí eu falei, mas espera lá. Inclusive, pergunta importante que você pode fazer, já vou dar uma prévia do final do nosso encontro, né? Uma pergunta que você sempre pode fazer, quando você percebe que está repetindo algum padrão, seja explícito ou os outros que eu vou te contar já, a pergunta que você pode fazer, a quem eu estou servindo? Quem eu estou copiando aqui? Ou a quem eu estou honrando com essa dor, com essa repetição de padrão? Então, por exemplo, quando eu fiz essa pergunta, que eu tava com muito medo de falir, primeiro eu identifiquei que eu fali. Foi uma coisa que aconteceu comigo, não é uma coisa que era do além ou só uma coisa da repetição de padrões da família. Eu realmente passei por isso, tá? Então, quando eu fiz, eu falei, não, mas espera lá, isso aqui aconteceu. Tá, quais evidências de que isso pode acontecer novamente? Aí eu comecei a olhar os meus negócios, eu comecei a olhar minhas empresas, eu comecei a olhar meus resultados, eu comecei a olhar meus produtos, eu comecei a olhar minha capacidade de fazer dinheiro. Eu falei, não tem como eu falir. Quando eu fali porque eu não fazia o que eu faço hoje. Eu fali porque eu não tinha estrutura profissional, eu não tinha estrutura empresarial. Eu fali porque eu não vendia
porque eu não fazia dinheiro, eu ficava ali passiva esperando a vida acontecer. Então, quando eu fali, existia um certo aspecto ali, comportamentos que eu fazia, comportamentos que eu não fazia, que me levaram até aquele resultado. E aquilo não tinha nem a mínima chance de acontecer no momento que eu estava vivendo em 2022. Então, ali eu eliminei uma informação. Eu falei, não, pera lá, eu falir novamente não é possível. Porque hoje eu tenho produtos, hoje eu tenho coisas, enfim, tenho coisas que mesmo que se eu não estiver vendendo diretamente estão acontecendo. Então é bem importante, gente, que a primeira coisa que você faça quando você percebe que você está diante de um medo, que você está diante de um bloqueio, que está diante de uma limitação, até mesmo de uma sabotagem, é que você pare para olhar o que é real disso, tá? E aí então você vai revisar e perceber, não, pera lá, será que eu estou repetindo um padrão? Então, as minhas falências foram repetição de um padrão dos homens da família. Então, pensando aí nos homens, nas mulheres da família, existe algum padrão que você percebe agora comigo aqui fazendo esse exercício, que você está repetindo explicitamente, copiando e colando? Seja na vida amorosa, seja na vida física, talvez uma doença, talvez um tipo de padrão psicológico, emocional, tá? Então tome nota aí. Gente, essas lives todas vão ser bem práticas, tá? Porque nós vamos fazendo diagnóstico aqui e já vamos agindo. Pode ser? Vocês vão comigo? Tô muito TDAH? Tô, né? Eu sei que eu tô muito TDAH ultimamente, mas tá tudo certo, né? Só vem TDAH me acompanhar. Então tá. Então, número 1, repetir explicitamente o padrão. Número 2, fazer parecido, mas parece que é diferente. Então, vou dar um exemplo, tá? Sabe aquela pessoa que o pai e a mãe separaram? Todo mundo na família separou? E aí a pessoa fala assim, eu não quero ser igual meu pai e minha mãe. Eu não vou separar. De jeito nenhum. E aí a pessoa, por exemplo, se casa e ela tem um casamento terrível. Não tem alinhamento, não tem conexão, não tem felicidade no casamento. Só que ela fez a promessa que eu chamo carinhosamente de promessa maldita. E ela falou assim, eu jamais farei como meu pai, como minha mãe, como as mulheres da família, e eu jamais separarei. E aí ela acaba repetindo exatamente aquilo que ela não queria repetir, que é a dor de estar num casamento falido. E ela não tem a coragem de fazer a mesma coisa que os pais fizeram, porque ela prometeu que não seria igual a eles. E isso vem de encontro com uma cartinha que eu gosto muito, inclusive, aqui do baralhinho de cartas sistêmicas, né? Inclusive, gente, se você quiser isso aqui, você pode comprar para ter na tua casa, tá? Tem o link na bio. Aqui tem uma cartinha que diz, né? Tudo que eu não concordo, eu repito. Tudo que eu não concordo por um amor inconsciente, por uma lealdade inconsciente aos padrões da família, eu repito, só que eu repito do meu jeito. E como a gente repete do nosso jeito, não necessariamente a gente repete de forma explícita. E é por isso que às vezes a gente entra em alguns pontos cegos que bloqueiam a nossa prosperidade, porque tem algo dentro de nós que acha que a gente não tá repetindo. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que todas as pessoas da sua família foram funcionários públicos. As pessoas que tiveram dinheiro na tua família foram funcionários públicos. Você fala assim, mas eu não quero ser funcionário público. Eu não quero, sabe, ficar dependendo de um salário. Eu quero crescer, eu quero empreender. E aí você olhou e viu o lado obscuro ali de ser funcionário público. Aí você vai empreender, mas não consegue se movimentar, não consegue crescer. A hora que você vê, você tá ali numa MEI. A MEI é uma empresa que depende do governo. É uma empresa de gente criança, inclusive isso é uma coisa que nós vamos abordar na mentoria de alavancagem sistêmica, porque aqui a gente não vai conseguir aprofundar, tá? Mas os tipos de CNPJ que você tem, eles dizem algo sobre você e sobre a tua postura, se você tá adulto ou criança para a vida, né? Então, essa pessoa que julgou tanto os funcionários públicos, os CLTs, às vezes ela vai para uma MEI, ou então ela fica sócia de alguém, por exemplo, e ela tem uma sociedade com parente, ela tem sociedade com o marido, com a esposa, ela tem sociedade, por exemplo, com alguém que ela vai se tornar dependente daquela pessoa, igual os parentes dela eram do governo. Então, é muito importante a gente saber disso, gente, porque quando a gente quer parar de repetir um padrão, nós precisamos fazer um caminho de liberação sistêmica, de reconfiguração e liberação sistêmica, para que a gente possa, de forma muito clara e muito consciente, realmente fazer diferente, tá?
Então, número 1, repito explicitamente. Número 2, faço parecido. Até parece que eu tô fazendo diferente, mas no fundo eu tô fazendo a mesma coisa. Porque o resultado daquele padrão, ele continua, ele permanece na minha vida. Outro exemplo. Meu pai e minha mãe, por exemplo, foram endividados. Sempre ficaram com problema de dinheiro. Aí eu vou lá e falo, eu não quero ter problema de dinheiro de jeito nenhum. Aí o que eu faço? Eu guardo dinheiro, extremamente organizada. Eu deixo tudo certinho, eu invisto, só que eu não consigo usufruir do dinheiro. Então eu faço diferente, mas a angústia de ficar sem dinheiro, a angústia de medo de perder, a angústia da escassez permanece em mim. Gente, quem que tá identificando aí alguma coisa? Vou até tomar um gole de água aqui. Tá fazendo sentido? Vocês estão já tendo uns insights aí falando, meu Deus, eu nunca tinha pensado que eu repetia padrão, que eu achei que eu não tava repetindo, mas eu tô repetindo. O que vocês estão identificando aí, já percebendo que de alguma forma você estava num ponto cego que não tinha nem imaginado que poderia estar acontecendo com você? Me conta. Tem alguém que já teve um momento eureka aí? Fala, Paula, estou com muitos insights não conectados. Muito bom, muito bom. Então, depois voltem nessa live, tá, gente? Tá lá várias coisas. Depois voltem nessa live, tomem notas, sabe? Faz o exercício de novo. Depois eu vou botar essa live lá no meu YouTube, tá? Pra que você... Olha lá, a Ju tá falando, estou me escondendo de mim toda a vida. Uau, Kátia, meu Deus, que lindo isso. É muito legal a gente perceber isso, né, gente? Porque assim, ó, eu sempre falo que pra gente mudar de vida, a gente tem que tomar consciência. Tem uma frase de Jesus que diz, né? E a verdade vos libertará. Então, o que é esse trabalho que a gente está movimentando aqui? Por que eu comecei essa série de lives novas? Pra gente trazer... Posso falar um palavrão aqui? Eu vou brincar, tá? Mas é assim, tipo, pra gente tacar merda no ventilador, entendeu? Nós vamos botar tudo pra fora, porque daí o que vai acontecer? Ok, agora eu estou de frente com a verdade. De frente com a verdade, eu tenho como criar uma estratégia e fazer a coisa se transformar. E aí, obviamente, né, que eu vou conduzir vocês. Vocês podem fazer sozinhos uma transformação. Inclusive, tem muitos materiais gratuitos. Meu YouTube tá com quase 500 vídeos, gente. Tem uma coisa extraordinária lá no YouTube. Eu vou passar outros materiais que vocês podem também utilizar. Tem cursos, mini cursos, etc., que vocês podem fazer com um investimento baixo para quem quiser dar um passinho a mais. Mas você também pode vir para alavancagem sistêmica, que é uma mentoria em grupo maravilhosa. Quem aqui é da alavancagem, diga eu. E também pode vir fazer um processo individual comigo, tá? Mas, de qualquer modo, nós vamos viver aqui uma jornada de 6 lives que vai fazer muita movimentação. Nós vamos botar essas coisas para fora para você entrar em contato de uma forma segura. Porque eu também vou fazer todos esses exercícios com movimentos terapêuticos, tudo bem? Então, número 1, repetir explicitamente. Número 2, fazer parecido, mas... Como é que é? Fazer diferente, mas no fundo é parecido. Vai ficar gravado assim, Fê? E número 3, gente, essa número 3 é muito possível passar pelas 3 fases. É possível passar pelas 3 fases? Sim. A gente passa pelas 3 o tempo inteiro, tá? Excelente pergunta, Rita. Excelente pergunta. Qual que é a terceira forma que a gente repete padrão e que pode ser o bloqueio da sua prosperidade? O bloqueio sistêmico da sua prosperidade. Esse é o mais capicioso de todos, tá? Que é evitar a qualquer custo para nem correr o risco. Exemplo, tá? Eu gosto de falar do exemplo de casamento, porque casamento, todo mundo tem uma questão, né, de relacionamento de casal. É impossível que você não tenha uma questão de relacionamento de casal. Então, falando de casamento, então vamos supor que teu pai e tua mãe separaram, foi extremamente traumático para você, e várias mulheres da sua família separaram, homens da sua família separaram, enfim, existe uma dor muito grande por conta de divórcio, talvez traições e tudo mais na sua família. Aí você fala assim, eu não vou nem correr o risco de passar por isso. E aí não se casa. Não entra em um relacionamento de casal. Ou entra, fica 2 minutos e vaza para não correr o risco de passar pelo mesmo sofrimento. Só que mais uma vez você repete a dor. Porque aquilo que a gente julga em qualquer pessoa, e principalmente na nossa família de origem, mais ainda nos nossos pais biológicos, pai e mãe, é o que a gente mais tem tendência a repetir e é o que mais tem tendência a se transformar em um bloqueio,
em uma sabotagem da nossa prosperidade. Inclusive, dia 25 agora, nós vamos fazer, na segunda aula da alavancagem sistêmica, nós vamos corrigir isso. A segunda aula meninas da alavancagem, já fiquem sabendo, tá? Segunda-feira nós vamos corrigir isso. Nós vamos reconfigurar essa desconexão que a gente tem do nosso pai, da nossa mãe, da nossa origem, que faz com que a gente acabe repetindo o padrão. Mas vocês entenderam aqui? Então, meu pai e minha mãe faliram. Então, eu vou evitar a qualquer custo. Eu não vou ter empresa de jeito nenhum. Às vezes tem clientes que me falam, né? Meu marido não quer empreender, Paula. Meu marido não quer de jeito nenhum que a gente corra risco. Meu marido não quer, ou minha esposa, não quer de jeito nenhum que a gente invista em tal coisa. Ela tem muito medo. Ela fala que eu tenho que ser funcionário público, que eu tenho que prestar um concurso. Ele fala que eu tenho que eu não posso largar um plantão, que eu não posso sair de um emprego fixo. Aí você vai olhar a história desse marido, vai olhar a história dessa esposa, vai olhar a história desse parceiro, dessa companheira aí, e você vai ver que na família as pessoas tiveram muito problema financeiro. E ele tem tanto medo, tem tanto medo, tem tanto medo que ele nem corre o risco. Ou ela nem corre o risco. Ou você mesma não corre o risco. Então você tá lá num trabalho que talvez não seja leve pra você, que não, olha lá, adoro o momento eureka, Taninha, que demais, que top. Então, olha que legal que é isso, gente. E é tudo inconsciente, né? Então, eu evito a qualquer custo fazer aquele movimento, tomar aquela atitude, fazer aquela experiência, tomar aquele risco, porque eu tenho pânico da possibilidade daquilo acontecer na minha vida. Então, eu nem entro, eu nem vou. Eu me recolho na minha conchinha. Lembra quem que falou aqui? Foi a Rita? Cadê? Não. Quem que falou aqui a Catinha, Kátia. Estou escondendo de mim a vida toda. Por que tá se escondendo de você a vida toda? Provavelmente porque tem medo de se expor e passar por algo que alguém da sua família passou e que você viu e que foi extremamente dolorido. E aí, gente, nós entramos... Eu vou falar de missão e propósito amanhã, tá? Hoje nós vamos terminar aqui, vai mais uns 5, 7 minutinhos aqui pra gente terminar, tá? Falando das principais dores que todos nós temos, tá? Nós temos 3 heranças e 3 dores principais. Vamos escrever juntos? Vamos desenhar juntos? Vai mais 10 minutinhos, pode ser? Mais 10 minutinhos? Ó, vou pegar minha canetinha aqui. Gente, eu passei perfume pra estar aqui com vocês. Ai, meu perfume novo que eu adoro. Tá? Tô cheirosa, me arrumei toda pra estar aqui com vocês, que é muito especial a gente tá nessa série de lives juntos, tá? Eu vou falar pra vocês desenharem assim, ó, 3 bolinhas em cima, 3 bolinhas embaixo. Exatamente assim, ó. Eu sou boa psicóloga, boa mentora de negócios, mas desenhista não, tá? Então vamos lá. 3 em cima, 3 embaixo, tá? Em cima nós vamos colocar as heranças que nós temos e embaixo nós vamos escrever as dores que todos nós temos, tá? Depois eu posso tirar uma foto pra vocês. Então aqui em cima nós vamos colocar as heranças, aqui nós vamos colocar as dores. Bem didático mesmo, tá? Eu vou trazer essa informação de forma bem professora aqui, porque daí vocês vão compreender por que tem um monte de trava acontecendo na sua vida em qualquer área. A gente vai falar mais de prosperidade financeira aqui, mas em qualquer área, beleza? Então em cima você vai escrever assim, ó, memória. Tô fazendo ao vivo aqui com vocês, tá? Memória celular. Do lado você vai escrever crenças culturais. E depois, no último círculo, você vai escrever aprendizagem direta e indireta. Tá? Depois eu tiro uma foto pra vocês. Então, o que é memória celular? Memória celular é isso aqui, ó. Todos nós herdamos da nossa família de origem, quer você conheça, quer não conheça. Paula, esse dia eu estava com a pessoa fazendo uma constelação, mas eu não sei nada nem dos meus avós. Não sei nem o que aconteceu com o avô, com a avó, nada, porque eu fui criada ali só pelo meu pai e pela minha mãe. Já atendi pessoas, por exemplo, que são adotivas, que têm pais adotivos, que não conheceram seus pais biológicos. Mas não importa. Todos nós somos filhos de um homem e de uma mulher. E todos nós temos a carga genética e espiritual, não religiosa,
e espiritual da nossa família de origem biológica. Então, se a gente fizer um scanner genético, médicas me ajudem aí, especialistas de saúde, biologia e tudo mais, confirmam aí comigo. Se a gente passar um scanner agora em você, você é 50% teu pai biológico, 50% tua mãe biológica, 25% cada avô, cada avó, 12,5% cada bisavô, cada bisavó. E várias ciências hoje dizem que a gente tem no mínimo 7 gerações que impactam em quem nós somos através da memória celular. Sendo assim, nós temos uma influência muito grande na nossa família de origem. E aqui, ó, eu gosto de deixar esse termo escrito, que é a pedagogia sistêmica. Porque lembra que a gente estava falando de repetição de padrão? Então, nós temos uma tendência a copiar os padrões mais conhecidos da nossa família de origem. Aqueles comportamentos mais clássicos. Então, por exemplo, separação é clássico na minha família, tem tendência a separar. Falência é clássico na minha família, tem tendência a falir. Prosperar e não usufruir do dinheiro, ganhar muito dinheiro e ficar sozinho, é uma tendência da minha família. Eu tendo a repetir isso. Porque não é só ficar na escassez, né? Às vezes a gente fala só da escassez, mas tem pessoas, tem famílias, por exemplo, que a pessoa tem muito dinheiro. Eu atendo uma cliente minha, que a família dela tem muito, muito, muito dinheiro. Ela tem uma herança financeira extraordinária, só que ela sofre muito porque ela não consegue usufruir. A gente tá já num trabalho longo, ela faz outras terapias também para auxiliar e é muito difícil para ela conseguir usufruir, porque é muito entranhado nela esse medo de perder tudo que veio lá da família de origem dela, tá? Então, memória celular todos nós temos. Quanto mais conscientes nós estamos, quanto mais a gente entende que isso existe, mais a gente pode trabalhar nisso. Mas a gente pode liberar crenças. Inclusive, gente, para quem tá de olho aí na alavancagem sistêmica, lembrando que dia 25 vai ser o último dia para entrar nessa turma, que é a turma ao vivo, que é a turma que eu tô entregando muito por um valor financeiro de investimento extremamente baixo. Eu não vou mais entregar do jeito que eu tô entregando assim, a não ser por valores no mínimo 4 vezes maiores do que eu estou fazendo essa turma da alavancagem, tá? E por que eu tô falando da alavancagem no meio da história, que nada a ver com a história, mas tudo a ver com a história? É porque no programa de alavancagem sistêmica nós temos um grupo no Telegram que é só de ferramentas de mudança de mentalidade. Só ferramentas de mudança de mentalidade. Que tá sendo extraordinário. Eu já trabalho com ferramentas de mudança de mentalidade há 4 anos. Mais de 4 anos, mais. No mínimo desde 2020, mas antes eu já trabalhava com transformação também. Mas enfim, um grupo de transformação de mentalidade que é muito importante para a gente sustentar a mudança, tá? Então, memória celular é o círculo 1 e o outro são as crenças culturais, crenças da sociedade, crenças do país onde a gente vive, crenças da comunidade onde a gente vive. Então, quando você nasce, imagina que isso aqui é um conjunto de crenças. A hora que você chega no mundo, é como se fosse apresentado um pacote prontinho, um pacote office, né? Tem o pacote crenças religiosas, o pacote crenças de relacionamento de casal, o pacote crenças sobre saúde, o pacote crenças sobre dinheiro, o pacote crenças sobre trabalho. Já fala assim pra você, Betânia, meu amor, aqui, querida, não precisa nem pensar, é só você pegar aqui, tá pronto. Então, o que eu vou pensar sobre filhos? Eu vou pensar sobre filhos, isso. Porque todo mundo que eu convivi pensa assim sobre filhos. O que eu vou pensar sobre casamento? Eu vou pensar assim sobre casamento. Porque todo mundo aqui, da onde eu convivo, pensa assim sobre casamento. Entendeu? Então, a gente, quando nasce, quando a gente começa a ter o nosso sistema verbal, já é apresentado para nós o que a gente tem que pensar na vida. Já está pronto. E qual que é a nossa tendência? Pegar essas informações, essas crenças, esses pensamentos, esses pontos de vista. E lembre-se que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. De novo, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, ação gera resultado. Então, esse conjunto de crenças que eu herdei e eu, por um condicionamento, por um piloto automático que é instalado na gente desde pequenininha, eu vou achar que aquilo é verdade. E se eu acho que aquilo é verdade, especialmente se eu tenho pessoas importantes que me ensinam a pensar, a sentir e fazer aquele tipo de comportamento, aquilo lá eu não vou nem me preocupar em trocar. Eu vou só copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Entendeu? E aí, muitas vezes, a hora que a gente está num momento da nossa vida, onde a gente trava, igual eu falei no exercício no começo do nosso encontro, dessa live, travei, Paula, não consigo ultrapassar um teto, não consigo sair de um padrão repetido, tô aqui sofrendo com a mesma coisa, indo e voltando, igual uma corrida dos ratos ali, uma barata tonta.
Aí você fala, pera lá, mas qual é o meu sistema de crenças? Quais são os pontos de vista que eu comprei como verdade, que estão sendo a referência do meu relacionamento com a vida? Essa pergunta foi bonita, hein? Pegou? E aí, quando você entende que existe um conjunto de crenças, pontos de vista e verdades prontas que você recebeu quando nasceu, quando aprendeu a falar, quando aprendeu a significar as coisas, você fala, opa, pera lá, mas eu posso mudar isso? E uma das coisas que nós vamos trabalhar bastante nessa série de lives é isso, tá? Sim, você pode mudar o seu sistema de crenças, você pode mudar, você não consegue mudar o que chega pra você. Embora você pode melhorar o que chega pra você consumindo conteúdos, fazendo treinamentos de mentalidade, fazendo liberações, fazendo curas, você pode melhorar o que chega na tua mente. Antes chegava reclamações, raiva, angústia, medo, etc. Por quê? Porque era o que eu via, era o que eu focava. Quando eu fui treinando a minha mente, hoje meu Instagram, por exemplo, gente, meu Instagram não tem nada de ruim. Não tem uma notícia negativa. Ai, Paula, você vive numa bolha. Vivo. Eu criei uma bolha estratégica para eu viver. Entendeu? E depois nós vamos falar mais sobre como criar uma boa live. Como criar uma bolha estratégica para você viver nesse planeta, nessa realidade. Mas o que é importante você saber? Que tem crenças limitantes, que tem coisas que você herdou, que você acabou pegando como verdade. Isso está moldando seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos e, consequentemente, seus resultados. E que é possível mudar isso também. Check? E nós temos a última herança aqui, que é a aprendizagem direta e indireta. O que é aprendizagem direta e indireta? É o que você passa fisicamente, desde a sua pré-concepção, gestação, mamãezinha lá gestando você. Nascimento, 0 a 3 anos, 3 a 7 anos, 7 a 14 anos. Esse tempo de pré-concepção, até principalmente 7 anos, de 7 a 14 também, tá? Mas vamos pegar, principalmente para não ficar muito extenso aqui a nossa análise, principalmente de pré-concepção, gestação, nascimento 0 a 3, 3 a 7, é o período de formação da nossa visão de mundo. É onde nós passamos por experiências, inclusive na barriga da nossa mãe. De 0 a 3, amamentação, primeiro contato com as pessoas. De 3 a 7, sistema verbal formado, quando a gente aprende a associar comportamento, sentimento, nome, significado das coisas. Nesse tempo, muitas coisas são moldadas no nosso sistema de visão de mundo, que também podem criar bloqueios sistêmicos na nossa prosperidade, tá? E eu falei que eu ia mais alguns minutinhos, porque nós vamos precisar terminar, até porque eu tenho sessão daqui a pouquinho. Falar sobre as dores. Amanhã eu começo falando sobre as dores, porque é muito importante a gente entender sobre essas heranças e sobre as dores que estão moldando o nosso relacionamento com a vida, porque isso vai ajudar a entender nosso monte de coisa, inclusive sobre missão e propósito, que também é um tema importante dessa série de lives que nós estamos fazendo, tá? Quero pedir para vocês que estão aqui comigo ainda, por que valeu a pena estar aqui? Posso pedir uma contribuição que eu chamo de pagamento energético para vocês que estão aqui nessa live? Quem aqui topa fazer um pagamento energético para mim? Hoje, agora, já. Eu vou deixar essa live salva e você vai entrar no meu feed e você vai comentar essa live. Você vai dizer qual foi o seu maior aprendizado dessa live. Topam? Qual foi o maior aprendizado dessa live? E compartilhar com quem você achar que pode se beneficiar desse conteúdo também. Amanhã, 7 horas e 7 minutos, estaremos juntos. Pode ser esse mesmo horário? No sábado e domingo eu vou passar algum outro horário, tá? Mas amanhã, segunda e terça, às 7 e 7 nós estamos juntos, tá? E daremos andamento, daremos seguimento, então, nessa grandiosa série de lives. Gente, pega papel e caneta, se envolve com essa série de lives, tá? Coloca aí suas questões, manda pra mim ali, escreve na própria live. Paula, fiquei com dúvida disso. Que daí, em cima do que vocês vão trazendo pra mim, eu também vou falando os conteúdos. E lembre-se que se você já sentiu que você quer fazer algo comigo, se você já foi tocada aí pela pulguinha, pelo bichinho maravilhoso da alavancagem sistêmica, fala, Paula, eu quero saber mais da alavancagem sistêmica, eu vou te contar desse programa incrível, maravilhoso, extraordinário, que já está acontecendo, tá? A gente teve só uma aula, e aí você já pode assistir a primeira aula, já pode entrar no movimento junto com a gente. Me chama no direct que eu te conto, a gente troca o WhatsApp e vamos juntos,
tá bom? Feliz dia! Que delícia estar aqui com vocês. Beijos!